Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos conversar sobre os tipos de currículo. A nossa unidade de aprendizagem, ela fala basicamente sobre quais são os tipos de currículo que existem. Quando a gente pensa em currículo, a gente tem uma noção muito grande sobre todos os fatores que influenciam no planejamento do processo de ensino-aprendizagem. A gente imagina, já entendemos que não é somente um plano de estudos, mas a gente observa também tudo que permeia, subjetividades que permeiam esse diálogo, entre as pessoas que constroem esse currículo e as pessoas que também vivenciam esse currículo. Por isso, esse currículo ele é determinado pelo contexto, ele é inserido nesse contexto e ele também faz parte de um diálogo entre a comunidade escolar, entre os técnicos da área educacional, entre as famílias, professores, alunos. E é determinado pelo contexto, inserido nesse contexto, é que nós podemos observar várias formas que o currículo ele toma. Então, nessa unidade de aprendizagem, nós vamos entender o que é o currículo formal, o informal, o nulo, o real e o currículo oculto. Dentro da unidade de aprendizagem, nós temos um texto muito conhecido na área dos estudiosos da teoria de currículo, que é de James McKernan, que faz parte de um livro que chama Currículo e Imaginação. Dentro desse currículo, dentro desse texto, Currículo e Imaginação, esse autor ele fala muito sobre imaginação. Ele fala sobre o que é o currículo vívido, o que é o currículo real, o que é o currículo nulo. Mas antes de falar sobre isso, ele introduz um tema. Tem alguns autores também brasileiros que tratam esse tema com muita particularidade e é muito importante que nós imaginemos. Por quê? Porque todo o conceito de disciplina, daquilo que a gente requer para uma escola, ele é fruto da imaginação. Nós só conseguimos raciocinar, pensar sobre o conteúdo, aquilo que nós vamos trabalhar através da competência, da habilidade do ser humano de imaginar, de ter mentes reflexivas. Então, usar a imaginação para renovar, entender a sua experiência e conhecimento. Um grande exemplo disso é as artes. As artes sempre visa algo que às vezes é inviável ou complementar. Por isso que dentro da BNCC a gente já coloca artes como algo que já é parte nuclear, é aquilo que a gente precisa de estar trabalhando com os nossos alunos. Então, o que a gente afirma aqui, o que o autor afirma, é que o estudo e o planejamento desse currículo são tarefas, não somente do professor, mas também de todos que planejam a educação dentro de um nível de autoridade, não só municipal, estadual ou até nacional. Então, é importante salientar que o currículo ele não é somente aquele plano de ensino ou uma mera lista de conteúdos que vai ter uma visão de currículo como conteúdo a ser cumprido. Mas dentro dessa construção de currículo, nós podemos observar 3 aspectos importantes na hora dessa construção. Tá? O primeiro aspecto refere-se às intenções. Então, relacionado ao currículo, o primeiro aspecto são as intenções, as metas, os propósitos, os valores a qual esse conjunto de atores pensa em relação a que você acredita que a educação deve progredir. Então, o que permeia a construção de um currículo, o aspecto que permeia essa organização desse currículo, a primeira coisa tem que ser as intenções. O segundo aspecto são as transações ou as experiências, que é aquilo que é o currículo vivido, é o currículo real, aquilo que está sendo implementado. E, por último, mas não menos importante, os efeitos desse currículo. O que vai causar com esse currículo que nós imaginamos, que nós construímos, que nós tivemos intenções, que nós tivemos experiências, mas qual o resultado dele? O que pode causar a causa desse ensino e dessa aprendizagem? E aí, o autor ele continua o texto dele falando sobre os tipos de currículo. Nós temos 5 tipos de currículo. O currículo formal, o currículo informal, o currículo nulo, o currículo real e o currículo oculto.
O oculto, a gente já começou a falar um pouco dele na aula passada, mas o currículo formal, ele é aquele que está lá dentro, escrito, dentro do plano de estudo, oferecido pela instituição, que foi pensado, né? Então todo organizado, caracterizado. O informal são as atividades extracurriculares, que estão ali presentes no ambiente escolar. São atividades, às vezes uma excursão, é aquilo que parte do formal, mas que não está ali determinado no formal. São ações, práticas que são planejadas no dia a dia. O currículo nulo é aquilo que é óbvio pelos docentes, que os alunos não estão lembrando, né? E não é oficial na instituição escolar. Então, por exemplo, uma atividade que é simples, é corriqueira do dia a dia, como fazer uma roda, uma rotina, né? Aquilo não está escrito lá no plano de estudo acadêmico, né? No currículo formal, e que os docentes entendem como é importante e os alunos nem imaginam. Então, aquilo é considerado como um currículo nulo. O real é aquilo que é executado. É aquilo que é a intenção que a gente ouviu sobre o que a gente começou a falar um pouco no início dessa aula. É aquilo que é executado pelo professor em sala de aula. E o oculto é aquilo que está latente, é aquilo que está escondido, mas está presente na cultura escolar. Às vezes, a forma como são disciplinados os alunos, a organização de uma entrada, isso tudo está oculto, né, até para os professores, vamos pensar assim, as intenções. Às vezes fazem parte de questões que a gente não imagina e que educam o aluno da mesma forma, fazem parte de um currículo, tá? Então, esses são os tipos de currículo. E aí o autor, ele continua com alguns modelos de elaboração curricular. Lembrando que não é um autor brasileiro e ele traz alguns exemplos de currículo vivenciado, né, fora do país. Então ele fala sobre elaboração de currículos, de matérias, disciplinas, conteúdos, que é uma visão mais tradicional, que é o que a gente ouviu na aula passada. Trabalha um pouco da questão dos campos interdisciplinares e amplos, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Fala sobre a elaboração do currículo centrado no aluno ou na criança, que é uma visão também já voltada mais para a parte pós-crítica, né? Fala da questão do currículo nuclear, que é um olhar para o currículo real. Um currículo integrado, que tem que conversa bastante um com o outro, né, com outras disciplinas. Uma elaboração curricular de processo e uma elaboração curricular humanística. Então, são alguns modelos que é interessante a leitura para vocês compreenderem também alguns termos. Às vezes vocês vão encontrar em algumas questões de provas, né? Ou até no dia a dia, no planejamento da sua aula, no dia a dia, quando você vai participar da construção de um currículo, você vai ver esses termos e aí é importante que você saiba também. O autor, ele é muito importante para que a gente possa compreender melhor, não só numa visão só brasileira, mas numa visão mundial, que existem os tipos de currículo, a organização e a importância, que eu acho que é muito importante a gente observar, da imaginação. Isso eu acho bacana demais. Tem alguns textos brasileiros, depois eu vou até indicar para vocês, são textos que foram feitos entre o PCN e a BNCC, que são muito importantes para vocês terem uma noção mesmo sobre a visão brasileira, que traz muita ideia desse autor, sabe? Assim, da questão da imaginação, da construção de objetos em relação à imaginação humana. Então, é algo muito bacana de se estudar, tá? No próximo unidade de aprendizagem, nós vamos falar sobre currículo escolar e o que isso implica no planejamento educacional.